Bem, essa é a aula prática do capítulo 2, grupo 3, por Janaína Viana, Hanna Chaves, Felipe França e Ítalo Leal. Aula prática com Plataleia ajajá, colhereiro. Criação de um jogo lúdico para facilitar um entendimento sobre as semelhanças dessa espécie com outras espécies de aves aquáticas da família Trescinortidae, comparando formas, habitats, alimentação e reprodução. Para um melhor entendimento desse organismo, temos que falar primeiramente da família Trescinortidae, que engloba aves aquáticas com características em comum. Uma de suas características e a principal que adequam essas aves nessa família é o fato de serem da ordem Pelicaniformes, ou seja, que sua aparência se assemelha ao dos pelicanos. Os Tresciornithidae abrangem aves de diferentes portes, variando de médio a grande porte, podendo alternar de 50 a 110 centímetros. Normalmente, os machos são levemente maiores do que as fêmeas em algumas espécies. Essas aves apresentam alongamento em seu corpo, bico longo e corpo robusto, onde o bico alongado é a característica mais importante desses animais. Essa família inclui 13 gêneros e 32 espécies. A família Trecinoistidae depende das planícies inundáveis, como pântanos e manguezais, para sua reprodução e alimentação. Essa família apresenta espécies com algumas dietas diferentes, como o coró-coró, que se alimentam de invertebrados como minhocas, de plantas aquáticas, insetos, crustáceos e moluscos. Porém, outra espécie representante dessa família pode ter alguma diferença, onde outros, como tapicuru, alimenta-se de caranguejos, folhas e sementes. Além de os citados, o colhereiro tem sua alimentação baseada em anfíbios, crustáceos, camarões e moluscos. Os plataleias ajajá são conhecidos popularmente como colhereiros, isso devido ao formato do seu bico, que se caracteriza por apresentar uma forma alongada e de ponta achatada, lembrando muito uma colher. Os colhereiros não dependem da visão para a alimentação. Isso faz com que esses animais possam ser encontrados se alimentando a qualquer hora do dia ou da noite. Essa espécie apresenta também características paludícola, ou seja, que procura seus alimentos fazendo varredura nos substratos alagados e de profundidade rasa. Isso faz com que esses animais não dependam da visão para a alimentação. No que se refere à reprodução, o colhereiro apresenta uma coloração diferente, as cores ficam mais intensas, apresentando uma faixa vermelha sobre as asas e as estrias escuras sobre o bico. Essa espécie, quando juvenis, apresenta características que indicam esse estágio, apresentando cabeça e pescoço branco e corpo rosa pálido. A coloração rosa apresentada nessa espécie está ligada à sua alimentação, isso devido à sua dieta de crustáceos e com a ingestão de carotenoides provenientes desses crustáceos, deixando os colhereiros com essa pigmentação rosada em suas penas. Os colhereiros apresentam uma vasta distribuição no mundo e é considerado uma das aves aquáticas mais conhecidas do Brasil, estando bem caracterizado pela sua morfologia. O habitat no Maranhão se enquadra em áreas de manguezais caracterizada por áreas de transição, apresentando o regime de maré semidiurna, ou seja, períodos de 6 em pré-mar e de 6 horas em baixa-mar, favorecendo a alimentação do Plataleia ajajá, pois dependem da áreas alagadas rasas para se alimentar. A região onde se encontra essa espécie no Maranhão se situa na parte mais ao norte, ao estado do Pará, onde são usados para alimentação e reprodução. Ao comparar com as outras espécies de mesma família, apresentam uma certa diferença em sua morfologia que pode ser caracterizada pelo bico.
A forma do bico tradicionalmente divide a família em duas subfamílias: os Trichinoidinae, que apresentavam bico curvo e estreito, representados pelo ibis e curicas, e outra subfamília que representava as espécies de bicos espatular, longo e com pontas achatadas e que são representadas pelos Plataleinae, formados pelos colhereiros. O objetivo da aula prática visa a criação de um jogo lúdico a fim de melhorar o entendimento sobre a Plataleia ajajá em relação a outras espécies de mesma família, utilizando uma adaptação do jogo da memória e representando as características alimentares, formas morfológicas entre as subfamílias e ajudando na aprendizagem das semelhanças e diferenças entre essas espécies de aves aquáticas da família Trescinortidae. A elaboração desse capítulo sobre essa espécie se fundamentou por esse grupo não ser bem explorado e não apresentar uma ampla literatura sobre o assunto. O jogo tem a finalidade apresentar e elucidar de forma coerente e facilitar o entendimento do assunto abordado por esse capítulo. Nesse trabalho, criado de forma de trazer à tona a importância dessa família para o ecossistema por serem aves aquáticas migratórias, trazendo a gama de informações baseadas na literatura que se tem até o presente momento da realização desse trabalho. Os materiais requeridos para a confecção do jogo são listados da seguinte forma: papel A4, tesoura, cartolina e cola. Para a elaboração desse jogo, segue-se os seguintes procedimentos. O procedimento a se seguir para a elaboração do jogo segue imprimir a imagem já elaborada e adicionada no capítulo em uma folha de papel A4, posteriormente recortar nas limitações indicadas nas impressões e colando-as na cartolina com a finalidade de aumentar a resistência das figuras.
A regra do jogo consiste em encontrar o par de mesmo organismo na primeira chance. Caso isso não aconteça, é a vez do próximo jogador, e assim sucessivamente.